A gente vem mais uma vez aqui com a resenha literária da Fran, dessa vez com uma obra, vamos dizer assim, de uma literatura mais específica, que é do universo espiritualista, mais precisamente de cunho espírita, que é a obra Violetas na Janela. Essa obra, ela teve mais de 2 milhões de exemplares vendidos em todo o Brasil. É uma obra que eu li tem muitos anos também. Eu não tenho ela em mãos, porque a maioria dos livros que eu li, teve um tempo que eu li muitos livros, e os livros que eu li eram emprestados, né? Como eu falei em vários stories do Instagram e aqui do canal, que nem sempre dá pra gente adquirir o livro físico. Então, tem uns livros em formato digital e os livros que às vezes eu peço emprestado, mas eu devolvo. Isso é importante a gente devolver o livro, para sempre haver essa dinâmica, né, de transfusão de conhecimento. Bem, sobre a obra Violetas na Janela, muita gente tem curiosidade de saber sobre esse universo de obras espiritualistas, né? Já li várias obras, muitas obras mesmo espíritas, e como o meu público é um público diversificado, então também eu me senti nessa responsabilidade de também apresentar, né, e para essas pessoas também degustarem sobre essas obras desse universo mais particular. Não vou aqui entrar em detalhes em relação à literatura, o universo literário em si, mas é uma obra de ficção. O que seria uma obra de ficção? É toda obra em que um determinado tipo de acontecimento tem uma distância no tempo e no espaço. Então, algumas pessoas podem ler a obra e não se identificar, outras pessoas podem ler a obra e achar que aquilo é algo muito do lado do fantástico, do maravilhoso, mas o importante é que toda obra que a gente lê, sempre ela tem uma mensagem a nos passar. Bem, vou falar um pouquinho do que trata a obra. Muitas pessoas às vezes até têm um pouco assim, de preconceito, de querer conhecer as obras espíritas, porque acham que é algo assim, né? E não é. Existem muitas obras boas para as pessoas que não têm tanto conhecimento sobre o assunto, que é de fácil leitura, né? E você pode trazer muitas reflexões para a sua vida e muitos questionamentos. Bem, a obra Violetas na Janela, eu vou contar o resumo da história. Vou falar também, explicar por que o nome é Violeta na Janela. E é uma obra que, quando eu li na época, eu mesmo tendo conhecimento espírita, eu fiquei um pouco assim, né, mexida, né, questionando, né. Mas cada vez que eu li essa obra, muitas coisas iam fazendo sentido. E a temática da morte em torno que traz essa obra tem uma temática muito leve, né, muito, como eu posso dizer, um desdobramento mais feliz possível, tanto para quem parte, né, como para quem fica. Então, nesse vídeo eu vou tentar, da melhor maneira possível, trazer a essência do que trata essa obra. E quem quiser ler mais um pouco sobre a obra, você pode ficar à vontade. Bem, a obra Violeta na Janela conta a história de uma moça chamada Patrícia. Ela tinha 19 anos e ela morreu, se eu não me engano, ela teve uma morte natural, né? Ela morreu, acho que do coração, assim, acho que morreu dormindo, se não me engano. E aí a mãe dela e os pais, lógico, né, sofreram com a perda da filha. A Patrícia era uma jovem, né, muito amorável com os pais, né, uma tia muito legal com o sobrinho, e ela era formada em matemática, era professora de matemática. E ela amava o que ela fazia, né, então ela partiu muito jovem, e isso trouxe uma lacuna, um vazio muito grande para a família. Porém, a família, como era espírita, viu nessa partida dela, mesmo que repentina, né, teve um entendimento e um conforto através do conhecimento que eles tinham, mas sempre a saudade, né, daquele ente que parte sempre fica, né? É algo que a gente não consegue de todo superar. Porém, a maneira que a mãe dela encontrava de sempre lembrar dela, né, da filha que partiu, essa saudade, essas lembranças, né, era uma atitude que ela fazia, que eu vou contar no final, daí tem a ver com o nome do livro. Bem, nessa partida da Patrícia, os que aqui ficaram lamentaram muito sobre a partida dela e queriam saber notícias dela, como é que ela estava e tudo mais, né? E aí, depois de um ano que ela partiu, aí já passa a história a passar por outro âmbito, né? Que é o âmbito do ponto de vista da Patrícia. A Patrícia, como personagem principal da obra, personagem central, ela passa a relatar a sua vida no plano espiritual, né? O seu despertar no plano espiritual, a convivência com os amigos de outras vidas, amigos que ela tinha encontrado, né, na Terra, quando ela esteve vivendo na Terra.
E aí ela passa a relatar, descrever esse mundo, né? Um mundo onde ela estava, um mundo muito bom, muito feliz, né? E teve um episódio lá muito interessante que ela foi presenteada com umas flores. Ela pensava que era doce e ela comeu as flores e gostou. E a pessoa disse: não sabia que você gostou tanto do presente que resolveu comer meu presente. E ela: meu Deus, eu pensei que fosse doce, né? E assim, são essas e outras N histórias que ela conta dessa descoberta, né? Dessa adaptação, dessa nova vida dela, que é no plano espiritual. Porém, também Patrícia tem saudade dos entes que ficaram aqui na Terra. E aí, depois de um ano, né, de muitas palestras lá nesse plano espiritual, depois de muita conversa e amadurecimento, porque ela era, pela história, pelo livro, mostra ela ser uma pessoa muito madura, né, do ponto de vista moral, vamos dizer assim. Então, ela veio, né, com 2 pessoas, acompanhada com ela, assessorando ela, para que ela pudesse visitar a família. Essas visitas davam principalmente através do sono, né, quando os pais dormiam, Patrícia se comunicava com os pais, e aí eles, quando acordavam, recordavam desse encontro que eles tiveram. Porém, foi numa dessas sessões, né, espírita, que ela escreveu uma carta psicografada e contou toda a sua situação, o que acalmou muito o coração dos pais e matou um pouco da saudade. E nessa carta ela relata tudo que a mãe dela faz, né? Pensa, fala, sente, e ela começa a dar conselhos, dizer que ela está bem, que embora haja muita saudade, ela sempre vai estar unida pelos laços do espírito, né? Que é pelos laços da memória, dessa afetividade, que são laços que nunca se partem, né? Então essa obra ela é recheada de muitas emoções, né? De muitas questões que mexem com esse lado nosso, esse lado que ainda está muito assim, para a maioria das pessoas, um lado assim meio oculto, meio vago, né? Mas que através dessa obra traz uma esperança e um consolo muito grande. É uma forma bem leve com que ela trouxe essa escrita, que é a Vera Lúcia Marizeca de Carvalho, quem escreve a obra. O livro, o nome Violeta na Janela, se deve ao fato de que todos os dias, né, ou todas as semanas, a mãe dela sempre costumava colocar vasos de violetas na janela da Patrícia, né? Quando ela estava aqui na Terra ainda. E aí, quando ela fez essa partida, a mãe dela continuou fazendo isso. E cada vez que a mãe dela regava as violetas, ou que a mãe dela colocava as violetas na janela dela, a Patrícia recebia essas flores lá onde ela estava, no plano espiritual. Porque a mãe dela fazia com tanto amor, né? Naquele momento que ela estava ali fazendo ali a questão da jardinagem, das plantas, mexendo ali com a terra, ela fazia com tanto amor, né? Fazia com oração, com os bons pensamentos e com saudade da filha, que essas flores meio que se materializavam em outra dimensão para a Patrícia. Por isso que o nome do livro é Violetas na Janela, né? Ou seja, não só as violetas que a mãe dela colhia, né? Plantava e colhia e colocava na janela dela, como essas violetas serviam uma forma de florir o mundo em que ela estava, como se fosse uma forma de gratidão, de gentileza, né? Então, essa forma sensível com que a Patrícia era lembrada por sua mãe, por seus pais, de uma maneira amorosa, de uma maneira saudosa, sem tristeza, né? E essa homenagem singela através das flores, né? Que as flores, apesar de serem, tem uma simbologia assim, de serem efêmeras, o perfume delas, né, onde elas passam, fica, né? Então, essa memória que a mãe dela tinha da Patrícia, né, da essência dela, da personalidade dela. Então, é isso que o livro traz, através dessa escrita, né, literária, que faz parte, se for para literatura comum, de literatura fantástica, né? Mas para a literatura espírita ou de cunho espiritualista, seria a mensagem de um espírito que partiu e volta para falar sobre o que aconteceu com ela do outro lado. Lógico que nem todo mundo tem essa mesma recepção, vamos dizer assim, e a Patrícia, os atos dela aqui na vida, em terra, né, justificam muitas coisas, e lá também se explica o porquê que ela teve que fazer a partida muito cedo para o plano espiritual. Ela apenas completou a missão dela aqui, que ela necessitava naquele momento aqui na Terra, né? E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar um pouco mais sobre a obra, me chamam no direct, tirar dúvidas. Essa obra ela tem para vender, não é muito cara, custa em torno de 20 a 30 reais. Bem, essa foi a resenha literária dessa semana, quase não sai. Deixa seu like, não deixe de compartilhar e curtir. Beijinho, tchau, tchau.